Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Lebô Consultorias em Live. 1º de julho. Gorete, seja bem-vinda, Gorete. Augusto. Valeu, parceiro. Gandarela. Nosso tema de hoje é educação superior. E agora, Gandarela dizendo que foi o primeiro a entrar, viu? O rapaz é muito agoniada. Dentro de instantes, Nilzete Santiago vai bater um papo bem interessante aqui conosco. Projeto Lebô Consultorias em live. José, bem-vindo, José. Estamos na nossa 4ª edição. Sempre às 19h30. Minha esposa, Silvia Conceição, um beijo. Professora Maria, seja bem-vinda. Nilzete acaba de entrar, daqui a pouco ela vai pedir para entrar. Temos um bom público hoje, viu? E um público qualificado. Professora Virgínia, seja bem-vinda. Satisfação. Nilzete. Boa noite. Consegue me ver direitinho aí? O som tá ótimo. Você consegue abaixar a câmera um pouquinho? Isso, perfeito, Nil. Tá, que coisa boa, que saudade, meu Deus. A distância é grande, né? A saudade maior ainda. Olha, eu não tô conseguindo, não vi quem entrou até agora. Eu acho que eu vou ficar aqui querendo, Leboreiro, só olhar quem está entrando para matar a saudade. Olha, eu vou lhe dizer. Virgínia Sabato, professora Maria de Arquitetura, Gandarela. Gandarela, que Gandarela saudade. Ai, tem muita gente legal. Eu não vou conseguir, alguns do nome não dá para saber. Paulinha, que saudade. Giza. Gente, que coisa boa, 1 ano sem ver minha turminha, tô morrendo de saudade de todos. Minha irmã, minha amiga irmã El, que acabou de entrar também. Ai, um beijo para todas vocês aí, tá? Que bom, Nil, que bom. Para que você entenda, você está no projeto Lebô em Live, Lebô Consultorias em Live. Essa é a 4ª live que eu faço. E você sabe que eu sou apaixonado por esse tema. Eu não podia chamar uma pessoa tão conhecedora do tema. Teria que ser Nilzete Santiago. Tá? É sempre, Nil, um bate-papo bem tranquilo. Você me conhece, eu sou bem descontraído, mas abordando sempre temas importantes para a sociedade, mas de uma forma descontraída. Eu vou começar fazendo perguntas sobre você, inicialmente, e depois a gente começa a entrar paulatinamente no foco realmente do tema de nossa discussão. Para que todos que estão assistindo, a professora Eliette acabou de entrar aí, ó. Boa noite, amiga! Que prazer! Para que todos entendam, Nilzete está falando de Manaus. Aliás, um abraço a todos manauaras, é isso mesmo? 1 hora mais cedo, exatamente. Então, aqui as pessoas, não sei nem se vão conseguir entrar aí no início, porque estamos no finalzinho do expediente. Eu acabei de sair de uma reunião e só fiz conectar aqui o celular para esse nosso bate-papo. Pode ficar tranquilo. Eu vou deixar salvo depois no IGTV e também no YouTube. Eu passo o link para vocês. Tá? Bom, vamos começar, Nil? Vamos sim. Só vou te pedir uma coisa, Leboreiro. Meu filho, não sei se ele já se conectou ou não, mas ele costuma dizer que quando eu começo a falar, eu disparo e não paro. Então, como o nosso tempo urge, a Sapucaí é grande, então controle o tempo, pode me interromper, porque aí eu vou falando, tá? Fique tranquila. O sinal é quando eu começar a coçar a orelha assim, é porque eu quero fazer algum tipo de pergunta ou comentário. Combinado? Tá, combinado. E eu tô com o celular aqui do lado também, de vez em quando eu vou olhar aqui para ver como é que tá o nosso tempo. Pronto, pode ficar tranquila. Eu vou começar apresentando o Nilzete Santiago. Não estranhe de eu não chamar ela de magnífica reitora, né, porque a amizade é muito grande e ela gosta de ser chamada de Nil, por isso que eu vou tratá-la dessa forma a noite inteira, tá? Então, Nilzete Santiago, advogada, mestre em administração pela Unifax, possui especializações em administração,
em Direito e Processo do Trabalho e em Gestão Universitária. Atualmente é reitora do Centro Universitário do Norte, Uninorte, pertencente ao Grupo C Educacional. Atuou como diretora acadêmica na Unifax, Universidade de Salvador. Atuação como docente universitária em universidades públicas e outras instituições do ensino superior privado. Atua na área de gestão educacional desde 93. Eu queria saber que eu fiz as contas 27 anos. Isso não é possível, mas daqui a pouco você fala. Você foi emancipada, com larga experiência em gestão de instituições de ensino, membro de conselhos universitários e membro da Comissão de Educação Jurídica da Bahia, OAB Bahia. Nil, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada, Liboreiro. Acho que para mim é um prazer muito grande. Fiquei muito feliz quando vi esse seu projeto. Já assisti, inclusive, algumas edições. Sempre que eu posso, eu assisto ao vivo. Quando eu não posso, eu aproveito aí a gravação. Eu acho que é um momento que a gente precisa, de fato, escolher temas que possam ajudar aí a nossa população. E você vem escolhendo temas esclarecedores que têm contribuído aí com todos que assistem aí ao seu trabalho. Conheço o seu trabalho também, um amigo, colega, trabalhando juntos, né, durante muito tempo. Tenho uma admiração e um carinho muito grande por você. Então, estar aqui com você, nesse bate-papo informal, para mim é um motivo de muita felicidade. A recíproca é verdadeira. O professor Adriano Hora também acaba de entrar aí, viu? Um abraço, professor Adriano. O famoso menino da Ribeira. Mas vamos lá. Nil, fala um pouquinho de sua trajetória profissional. Pelo seu currículo, começou na área educacional em 93. Então, conte um pouquinho para a gente assim, como foi sua trajetória. Na verdade, você até resumiu um pouquinho, e quando você mostra as empresas onde eu atuei, você falou da Unifax, falou agora da Uninorte, uma atuação na pública parece pouco tempo, né? Mas quase 28 anos aí de atuação na área educacional. Comecei, eu ainda era estagiária na Universidade Federal da Bahia, onde eu fiz minha primeira graduação, e lá eu fazia estágio no centro de pós-graduação. Quando um professor, hoje meu grande amigo, nosso amigo Guilherme Marbach, me descobriu na UFBA e me convidou para trabalhar na Unifax. Na época, Liboreiro, a legislação do estágio, ela não sei nem se existia em quais termos, lá em finalzinho de 92, início de 93. Então, eu fui contratada como escriturária. Não sei nem se existe ainda um cargo como esse. E tive a felicidade de passar por quase todas as áreas, né? Conhecer um pouco de cada área educacional. Isso foi aumentando a minha paixão pela gestão educacional, pela educação como um todo. E nesse intervalo, onde eu estive por mais de 26 anos na Unifax, eu atuei como professora substituta por 2 anos na Universidade Federal da Bahia, por mais 2 anos na UNEB, né, na Universidade Estadual, e também aí 1 ano e meio aproximadamente em algumas instituições privadas aí em Salvador. Na Unifax, você conhece um pouquinho aí do meu trabalho, né, para não dizer muito. Eu tive a oportunidade de liderar vários projetos e o inesquecível processo de recredenciamento, que foi algo aí que marcou bastante a minha carreira, implantação e desativação de campos fora de sede, a exemplo do campus Feira de Santana, que hoje é um sucesso. Então, eu ajudei aí, na época, a implantação dessa unidade, a desativação de um campus, que também foi algo bem trabalhoso, em Barreiras. Então, tenho muito a agradecer. E aí, recentemente, né, há um ano, eu recebi o convite para assumir a gestão aqui da Uninorte, que tem sido algo muito grandioso para mim, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Assumir a reitoria de uma instituição com a marca consolidada no mercado, mais de 25 anos, com mais de 50 mil egressos aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, e em pleno processo de integração. Ela tinha acabado de ser vendida ao Grupo C Educacional. Então, como eu já tinha uma paixão aí, já tinha um romance aí com o Grupo C de muito tempo, a minha segunda graduação foi na Maurício de Nassau, que é do Grupo C Educacional, inclusive a professora Eliette, foi minha professora, está aqui, né? Foi lá que começou uma amizade, hoje nós somos grandes amigas. E estou muito feliz, tenho aprendido muito aqui na instituição, é um desafio grande, principalmente porque eu cheguei aqui no meio do ano para fazer uma integração. De repente, no meio da integração, vem a pandemia. Então, você faz uma adaptação no meio de uma integração. Mas esse é um pouquinho aí do... Eu sou aprendiz. Não diga que eu sou uma pessoa que conheço muito a área educacional, que você é meu amigo, não vale. Eu sou uma apaixonada pela educação e uma aprendiz dessa área.
Nil, todos nós somos aprendizes. Agora, dizer que você não conhece muito da área educacional, aí eu vou estar faltando com a verdade. E isso você sabe que eu não vou fazer. É por isso que eu vou explorar aqui o máximo que puder. Olha, estou vendo aí Santo Antônio de Jesus presente aí em nossa live, viu? Minha prima Daci acabou de entrar. Um beijo, prima. Que legal, que legal. Sou Marcelo Dutra também, Vitor Libório da SB. Um abraço a todos. Eita, professor Evandro, que saudade. Meu velhinho, né, nosso amigo aí. Do coração. Importantíssimo também na trajetória da Unifax, né, Nil? Muito, muito mesmo. Nil, me diga uma coisa. A segunda pergunta, acho que você acabou respondendo, né? Como é que você acabou entrando, enveredando pela área educacional? Por exemplo, não dá tempo para eu contar aqui agora, mas eu entrei totalmente por acaso. Eu comecei a ensinar horas antes de saber que eu ia ser professor. Mas num dado momento eu conto isso daí. Mas pelo que eu vi, acabou surgindo oportunidades para que você entrasse realmente nesse meio, né, Nil? Na verdade, a educação é uma cachaça, né, Leboreiro? Quando a gente entra, é muito difícil sair. Nesse intervalo também, eu atuei como advogada aí durante alguns anos e vi que, assim, nunca interrompi a atividade educacional e vi que, de fato, essa é a minha paixão. Mas tudo começou, eu ainda era, e tem aqui minha amiga e irmã, né? Nós somos amigas desde os 4 anos de idade, a Elke, aluna da Unifax, né? Está aí nos assistindo também. Ela vai lembrar dessa história. Eu, no interior, não tinha muita opção de ensino médio, né? E as mulheres tinham quase que uma obrigação de fazer o magistério. Então, ali eu já desenvolvi uma paixão pela educação. E como eu era aquela aluna, não é Elke, que adorava estudar, eu antecipava. Nos finais de semana, eu estudava tudo o que aconteceria, os temas da semana seguinte. E ficava torcendo para algum professor adoecer, imagine, faltar aula, para que eu me propusesse a dar aula no lugar do professor, olha a pretensão. Então, eu fui desenvolvendo uma paixão pela educação e lá naquela época eu já tinha percebido que se a educação não for o único meio, é o principal meio de transformação do mundo num lugar melhor para se viver. É a melhor forma de transformar vidas. Então, quando eu me vejo numa cerimônia, presidindo uma cerimônia de colação de grau, as carinhas de felicidade dos alunos, o choro, as lágrimas da família, você perceber que as pessoas investiram tanto em sonhos. Nós estamos falando de construir, de realizar sonhos. Então, assim, fui me apaixonando, aí as oportunidades foram surgindo, que eu contei um pouco aí na sua pergunta anterior, e hoje sou uma verdadeira apaixonada pelo que faço. E o que interessante, enquanto alguns alunos de hoje em dia torcem para o professor faltar para não ter aula, você torcia para que alguém faltasse para você ministrar a aula. Exato. Olha, o pessoal está entrando aqui, viu? Estou vendo aí. A doutora Fernanda Cerqueira, que é minha cunhada, foi sua professora lá na Nassau. Fernanda, sua cunhada, eu não sabia. Um abraço, Fernandinha. Excelente professora. Carinho muito grande por ela. O Gustavo Médici também entrando aqui. Tem uma amiga dizendo extremamente inteligente, é bondade também aí, tá? Isso a gente não leva em conta. Não, é isso que a gente leva em conta. Nil, como é que você vê? Você acabou de dizer aí que a educação transforma, e realmente o que você comentou remete àqueles momentos de colação de grau, que eu não sei porque algumas pessoas não gostam, mas que para a gente que trabalha com a educação, você vê, né, aquela finalização de todo um trabalho, às vezes de 4, 5 anos, e você vê não só o aluno, mas a família, né? Filhos, pais, maridos, então uma emoção dessa. Mas como é que você vê hoje a situação do Brasil no tocante assim, à questão da educação como direito fundamental do cidadão? Em que momento nós estamos hoje, Nil? Olha, falar da educação como direito fundamental, se ela efetivamente tem acontecido dessa forma, eu acho que é um tema para um seminário, não vai ser nem para uma live. Mas o que eu posso aqui adiantar, principalmente alguns que estão aqui que não conhecem a nossa Constituição, né, o que é uma pena que a Constituição deveria ser conhecida aí por toda a população, né, e isso não é uma realidade aqui no Brasil, mas o próprio artigo 6º já prevê a educação como um direito fundamental de natureza social, combinado com o artigo 205, que diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado. E aí eu faço aqui uma observação. Quando a gente fala dever do Estado, pode-se pensar
Ah, então é só o Estado que tem responsabilidade? Não, a despeito de área educacional, de atividade educacional, ser uma função pública, ela pode e deve ser exercida pela iniciativa privada. E graças a Deus que há essa possibilidade prevista também na própria Constituição, lá nos artigos 170 e 209. Então, a gente vai avançar um pouquinho, mas se hoje estivéssemos apenas com a iniciativa pública, eu separei uns números aqui para mostrar para vocês, mas já adianto, hoje eu diria que 80% das instituições públicas, e olha que quando eu falar em instituição, estou me referindo sempre à educação superior, que é o tema aqui da nossa conversa, elas estão paradas. Então, assim, não vou dizer, não vou julgar as instituições privadas, mas todas elas se viraram, se superaram, se reinventaram e deram conta da continuidade desses sonhos, da realização da atividade educacional. As públicas não conseguiram, em sua maioria. Então, assim, ter a iniciativa privada, eu acho que hoje é uma possibilidade de você ser mais acessível, de tornar a população mais acessível à educação superior. Lembrando que mesmo estando aí com a iniciativa privada, o poder regulatório continua lá do Estado, né? O poder público, e olha que a educação aqui ela é altamente regulada. Quem trabalha nesse meio sabe, é processo de credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação quando você fala em curso, aí você tem avaliação, a exemplo do ENAD. Então, nós somos altamente avaliados, fiscalizados, e eu acho que deve existir, mas que bom que há essa possibilidade, a iniciativa privada. Mas essa discussão, será que a educação está sendo ofertada como direito fundamental? Todos estão com acesso? Isso aí eu acho que a gente pode guardar para uma discussão bem longa, não é? Fica aí a reflexão. Não, com certeza, Nil. Quer trazer mais alguns dados assim do ensino superior para deixar a gente informado? Tenho. Primeiro, assim, quando eu falei até da regulação, nós sabemos que o principal, né, a Bíblia, a Constituição da Educação é a LDB, mas, além da LDB, você tem inúmeras portarias, decretos, notas técnicas, pareceres, então tem uma legislação vasta aí na área do direito educacional. E aí os números, eu anotei aqui, obviamente não ia gravar números ontem à noite, e pode parecer assim, poxa, número demais, mas eu queria que a gente prestasse atenção em alguns números, até para perceber qual é a tendência do ensino superior com esses números. Será que essa tendência vai surgir a partir de agora em função da pandemia, ou é uma tendência que já vem despontando e já vem aparecendo há algum tempo? Então, com relação ao número de instituições de ensino superior no Brasil, eu disse que hoje está concentrado mais na privada, na verdade 88% hoje das instituições de ensino superior são privadas. Então, uma diferença pequena, de 12% de instituições públicas. Em termos de números, hoje nós temos 2.537 instituições, das quais 2.238 privadas e 299 públicas. Se eu pegar os últimos 5 anos aí, Liboreiro, que foi um período que eu usei na minha dissertação, que um capítulo falava da educação superior no Brasil, cresceu muito pouco. Então, de lá para cá, a pública cresceu uma instituição, saiu de 298 para 299, e a privada, que houve um crescimento maior, mas também não tão expressivo. O crescimento maior das IES privadas aconteceu, na verdade, há 20 anos, mais ou menos. Então, saiu de 2.070 para 2.238 instituições. Em termos de alunos, será que os alunos estão distribuídos de forma igualitária ou eles são proporcionais ao número de instituições? Nós tínhamos, aí eu peguei o intervalo aqui de 10 anos para facilitar a nossa análise, nós tínhamos em 2008 5.800.000 alunos no ensino superior. Nós fomos em 2018, eu falo 2018 porque eu estou me baseando nos dados do censo, e o censo de 2019 ainda não foi publicado, então o censo publicado no final do ano passado é referente a 2018. Nós já estávamos com 8.450.000 alunos. Esse crescimento praticamente todo ocorreu na iniciativa privada. A pública saiu de 1.500.000 aproximadamente para 2 milhões, então um crescimento aí de 500 alunos. E a privada deu um salto aí de 4.200.000 para 6.300.000. Então, o grande crescimento se deu na iniciativa privada. Mas, perceba um dado aqui. Será que esses alunos eram todos da modalidade presencial? Já tinha estudante EAD? Porque é uma tendência que a gente não tem mais como fugir. Em 2008, desse total de estudantes que eu mostrei aí,
apenas 727 mil estudantes eram da educação à distância. E 5 milhões e alguma fração aí da educação presencial, do ensino presencial. Quando chegamos em 2018, o EAD sai de 727 para 2 milhões e 56, e o presencial sai de 5 milhões e 80 para 6 milhões e 394. Então, perceba que quase não houve crescimento no presencial e houve um crescimento aí, quase que triplicou o número de estudantes na educação à distância. Desse total, vamos pegar os ingressantes para ver se houve, de fato, também essa proporção. Nós tivemos, em 2008, um total de 2 milhões e 300 alunos, aproximadamente, no geral, sendo 1 milhão e 800 na educação presencial e apenas 463 na educação à distância. Chega em 2018, você tem 3 milhões e 400 ingressantes, sendo 2 milhões do ensino presencial e 1 milhão 370 da educação à distância. Então, o número triplicou. E se ainda fui olhar um dado 17, 18, na verdade, houve uma variação negativa de 4% no ensino presencial, de 17 para 18, e uma variação positiva de quase 30% na educação à distância. Então, eu estou dizendo isso porque havia ainda um preconceito muito grande com relação à educação à distância e uma resistência, às vezes, até pela dificuldade do uso de ferramentas, do uso de tecnologia. E agora, com a pandemia, a gente acabou tendo que se adaptar, mas essa mudança que vai acontecer no cenário da educação, essa curva decrescente do ensino presencial e a curva ascendente aí da educação à distância, é algo que já vinha acontecendo. Naturalmente, isso vai melhorar, vai crescer ainda mais. Mas, assim, estou trazendo esses dados até para te ouvir também, porque o que eu percebo é que hoje o número de ingressantes tem crescido, sustentado pela educação à distância. Aí eu pergunto para você e para as pessoas que estão nos assistindo, será que agora esse número que triplicou vai aumentar ainda mais? Ou nada mudou em função da pandemia com relação à modalidade de ensino? Nil, a conversa começou a esquentar. Eu acho que começamos a entrar agora nos temas que são mais assim caros para o momento que a gente está vivendo. A gente começou com a base conceitual de informação, do direito realmente à educação. E eu entrei na universidade, eu sou advindo da escola, de ser professor de escola profissional. Eu trabalhei no Senai 7 anos de minha vida. Eu emendei o Senai com a Unifax em 2004. Assim, passaram 16 anos já. Então, eu peguei como professor e depois coordenador todo o boom do crescimento da educação superior no Brasil. Quer seja a fase do presencial, maciçamente, e também acompanho o crescimento do EAD. Eu confesso que, há algum tempo, eu tinha minhas reservas quanto à educação à distância. Né? Inclusive, eu acho que eu já bati alguns papos com você com relação a isso. Mas, com o que vem acontecendo, e, Nil, com esse modelo remoto que eu estou vivenciando como professor, quero que você esclareça mais para a gente, porque existe uma diferença técnica muito importante. Professora Fernanda já colocou ali, tem que ver que EAD não é telepresencial. Calma, professora, a gente vai falar aqui da diferença do remoto para o EAD. Aquele dado que eu coloquei são dados de modalidade, presencial e à distância. Perfeito. Até então, nem falamos ainda do ensino remoto, de uso de tecnologias para o presencial, nem chegamos lá. A conversa vai começar a esquentar. Então, eu posso dar um testemunho que eu estou vivenciando isso. Esses 100 e poucos dias de isolamento físico, porque não é isolamento social, nós estamos interagindo aqui socialmente, isso fortalece realmente a educação no modelo remoto, isolamento físico. Eu ministrei 4 pós-graduações nesse modelo e vi que funciona. É diferente, Nil. Você vai fortalecer esse embasamento aí. É muito diferente para o professor. Imagino que para o aluno também seja, mas é possível, sim. É possível você expor o assunto, você fazer a apresentação, você ter um debate de ideias, é possível. Agora estamos aprendendo fazendo, que é uma grande diferença. Então, traga assim o seu conceito, a sua experiência acadêmica que você tem, e também no cargo que você exerce hoje como reitora. Como é que está passando tudo isso na sua cabeça, que é gestora de uma grande ES, mas também é professora, acredita na educação como agente transformador,
acompanha essas novas tecnologias há muito tempo. Jogue duro aí, que eu sei que aí é a sua cachaça. Essa aí, na verdade, você perguntou para a posição de Nilzete. Nilzete não dorme desde março, né? Então, fazer uma adaptação foi uma situação aí, eu acho que nunca imaginada por nenhum de nós, né? Eu costumo dizer aqui para os alunos, professores que conversam sempre comigo, que quando eu era estudante, acho que você também, nós estudávamos o antes e o depois, Segunda Guerra Mundial, o antes e depois a Revolução Industrial. Então, assim, os filhos de alguns de vocês mais jovens que estão aqui, ou no meu caso, netos, vão estudar o antes e o depois do Covid. Então, assim, foi uma mudança muito grande. Eu acho que essa colocação que a Fernanda fez aí é muito boa. Eu só queria assim, mostrar o que em 3 meses, quanta mudança nós tivemos em termos de legislação e a gente teve que se adaptar a esse modelo para ver assim, o quanto é difícil, primeiro, assim, para a instituição, que para o aluno, parece que, assim, por um piscar de olhos, você mudou do presencial para a educação à distância. Não foi isso que aconteceu. Nesse período, Leboreiro, já tivemos mais de 7 normativas. Eu falo normativas porque teve portaria, medida provisória, parecer, nota técnica. E quando eu fiz um resuminho ontem à noite para falar com vocês, eu ainda vi que eu anotei a primeira, que é a 373, 17 de março, foi a base de tudo, e a mais recente, que tinha sido a 544, de 16 de junho. Hoje, quando eu estava chegando aqui para me preparar aqui para a live, recebi um e-mail que saiu uma outra normativa que vai ser publicada amanhã no Diário Oficial, regulamentando também um retorno às atividades presenciais. Então, falando, essa primeira portaria que eu citei aí, ela traz, eu vou ler só um trechinho aqui, ela diz que autoriza em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios de tecnologia de informação e comunicação. Não está mudando a modalidade. Então, para o aluno pode parecer fácil, mas aqui eu estou falando de modelo síncrono. Então, aquela sala, aquela turma, professor Leboreiro ministrava na unidade X, no andar Y, na sala Z, eu transferia aquela sala, aquele grupo de pessoas, com aquele mesmo professor, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, para fazer essa interação que eu estou fazendo aqui com você. Então, assim, não há um contato físico, obviamente. Veio, no início de março, uma determinação, por conta da pandemia, do isolamento social. Mas elas passaram a acontecer como se presenciais fossem. Diferente da modalidade à distância, que você fala de um modelo que majoritariamente é assíncrono. Então, essa seria aí a grande diferença. Mas falando ainda da nossa dor de cabeça. Sai essa portaria em março. 2 dias depois, sai uma outra, porque essa primeira não falava, proibia, vedava qualquer atividade prática, inclusive medicina. Aí 2 dias depois sai uma dizendo, não, medicina pode até o 4º período, as disciplinas teórico-cognitivas. Aí depois sai uma outra dizendo, e aqueles alunos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia, que poderiam estar ajudando aí na linha de frente, aí no atendimento aos pacientes com Covid, e que só dependiam do estágio, e o estágio é prática, e a prática está suspensa. Vamos antecipar a avaliação de grau. Aí depois sai um parecer aí do Conselho Nacional de Educação, ainda não homologado, flexibilizando algumas dessas atividades. Enquanto não estava homologado, ninguém poderia utilizar. Algumas IES em São Paulo utilizaram. Sai uma nota aí da SERES dizendo estão terminantemente proibidos de realizar qualquer prática. Dias depois, homologa o parecer do CNE. E aí me permita ler rapidamente aqui o parecer do CNE que diz que você poderia fazer a substituição de TCC e aulas de laboratórios por atividades não presenciais, considerando a modalidade de mediação de tecnologias digitais de informação e comunicação. E adotar atividades não presenciais para as práticas e estágios, especialmente aos cursos de licenciatura, formação de professores, extensíveis aos cursos de ciências sociais aplicadas e onde couber em outras áreas. Minha amiga Fernanda, doutora Fernanda e outros advogados que estejam aqui, qual é a interpretação que nos cabe? Uma interpretação extensiva ou restritiva? Porque no momento que eu digo, no que couber, faça a atividade prática remotamente, uma instituição vai dizer, cabe em tudo. A outra vai dizer, cabe em uma parte, a outra cabe em nada. Então, isso gera uma dificuldade para as instituições de ensino elas se adaptarem e ter o cuidado de seguir fielmente a legislação, para não ter nenhum tipo de denúncia, é muito complicado. Aí quando a gente está se adaptando, aí veio a que eu chamei até ontem de mais recente, que já não é mais a mais recente, né? Que é a 544,
que estende o uso de meios digitais para a substituição das aulas presenciais, que é o que nós chamamos de regime remoto aí, até 31 de dezembro, e diz, olha, desde que esteja de acordo com as DCNs do curso, validado pelo colegiado do curso, NDE, que haja interação. Professor Leboreiro, você já foi coordenador de curso, membro de NDE, de colegiado. Tem isso nas DCNs de forma clara, o que pode e o que não pode ser remoto das práticas. Então, eu digo que assim, essa é uma de tantas outras que vão ser publicadas daqui para frente. E aí as instituições, nesse bolo aí de portaria e tudo mais que eu falei, eu separei algumas palavrinhas que todos nós tivemos que usar. Não vou nem falar de tecnologia, que a própria portaria já fala da tecnologia. Mas inovação, criatividade, porque aí todos tiveram que fazer uso de metodologias ativas e no regime remoto, solidariedade, professor que tinha resistência enorme à tecnologia, um ajudando o outro, os alunos preocupados com os seus colegas, porque tem aquele aluno que adorou o regime remoto, está na sua casa, no seu conforto, no seu quarto, estudar ali, interagindo com o professor. Essa é a nossa realidade social em todo o Brasil? Não é. Então, eles foram solidários em buscar, junto à instituição, e as instituições tiveram também que buscar meios alternativos para atender esses estudantes, porque nosso papel é atender aí a todos, né, garantir a qualidade a todos eles, e, além da assim, celeridade e eficiência nessas respostas. Então, assim, tem sido difícil para todos nós. O professor teve que se adaptar, acabei de dizer, aluno teve que se adaptar, e as instituições estão se adaptando, porque a cada dia você dorme com a legislação, acorda com outra legislação. E já tem uma definição? Não. Não tem cura para a Covid ainda. Não sabemos quando virá uma melhora. Então, e tem mais. A educação superior, privada ou não, ela se submete ao Sistema Federal de Educação. Mas localmente, é decreto do Estado ou da Prefeitura que diz volta ou não volta a atividade presencial. Então, você fica ali gerenciando o que é que a prefeitura publicou, o que é que o Estado publicou e o que é que o MEC publicou. E tem os protocolos, né? Que eu sei que na de hoje, por exemplo, eu li rapidamente aqui o e-mail e vi que tem um protocolo. Você pode ter atividade presencial, mas tem que ter 1,5 metro de distanciamento, né? Um raio, na verdade, de 1,5 metro, isso representa aí mais de 5 metros, né, de espaço. Então, e aquelas pessoas que são do grupo de risco? Então, assim, tem uma variedade para a gente dormir e acordar, aliás, não dormir, né? Acordar e acordar, planejando e vendo como é que a gente vai fazer daqui para frente. Ô, Nil, diante desse cenário complexo, mutável, sabe? Se em Manaus, por exemplo, baixasse uma portaria que está liberada a aula presencial, se você pudesse ter o poder da caneta, assim, você diria que era melhor, pergunta, vou olhar, lhe apertar sem lhe abraçar. Você entende que era melhor continuar nesse modelo até o final do ano? Ou você é a favor de uma volta com todo o protocolo de segurança, nem que seja numa espécie de rodízio, não sei. Como é que você vê essa situação, Nil? Aí a opinião não da reitora, a opinião de Nilzete. Perfeito. E vou falar de Manaus. A previsão aqui em Manaus, por exemplo, é que o decreto deve sair até sexta-feira, que haja a liberação das atividades presenciais para a educação privada a partir do dia 6. Aqui foi feito em 4 ciclos, né? Então, o primeiro ciclo foi 1º de junho, depois 15 de junho, 29 de junho, e o último, que é a educação privada, para o dia 6. Eu não recomendo uma retomada como algumas pessoas estão pensando. Eu acho que, assim, tem que haver a possibilidade de uma atividade presencial, porque tem aluno, Leboreiro, que não consegue fazer uma avaliação de casa. Tem aluno que não consegue estudar em casa. Eu já recebi depoimentos de estudantes que, com 6, 7 pessoas na família, em uma casa que tem 40 metros. Então, qual é a condição que ele tem de se concentrar? Então, acho que, assim, alguns atendimentos, de fato, precisam acontecer presencialmente. Tem atividade prática que eu entendo também que tem acontecido presencialmente, mas eu acho prematuro um retorno, como em alguns lugares já havia assim, a possibilidade de você voltar com 70%, outros dizem voltar com 50%, porque no momento que você volta com um grupo, pense numa instituição que tenha 20, 30, 40 mil estudantes. Então, é você colocar pessoas ali que são assintomáticas. Essas pessoas vão gerar aglomeração inevitavelmente. E podem levar para casa a contaminação. Então, a opinião pessoal de uma pessoa que se preocupa muito com a educação, mas se preocupa também com a vida e a saúde das pessoas, eu acho que esse retorno tinha que ser bem gradual. E que se tem funcionado tão bem, eu lhe digo, tem funcionado bem.
ao regime remoto, aquilo que eu puder trabalhar no regime remoto, a opinião de Nilzete, essa seria a minha recomendação. Eu corroboro com tudo que você disse aí. Dá para você fazer alguns encontros presenciais, de alguma prática muito importante, de uma prova, porque eu ainda tenho assim meus questionamentos, apesar de entender que a prova não é fundamental na avaliação de ninguém, você me conhece muito bem. Mas um momento sim, de alguns encontros, mas eu concordo plenamente em todo o sistema educacional. Não só na educação superior, mas meus filhos, uma tem 10 anos, o outro tem 16 anos, que continuem nesse modelo com alguns encontros presenciais. Até porque na Europa, a gente está vendo já exemplos de países que estão liberando e algumas escolas fechando pela contaminação. Então, quem conhece um pouquinho da doença, e minha esposa da área de saúde, meu sogro da área de saúde, entende que isso não é brincadeira. Então, eu concordo plenamente com sua posição. Nil, vamos esquentar mais a conversa aqui do pós-Covid, né? Pós não, durante o Covid. Porque o pós não chegamos lá ainda e nem sabíamos quando será o pós, né? Rezamos para chegar no pós. Isso. Reza chegar no pós-Covid. E como é que fica esse tripé? IES, professores e alunos daqui para frente? Com toda a dificuldade, como é que você vê uma harmonia entre esses três agentes aí? Eu acho que a harmonia, Liboreiro, ela já existiu quando eu te falei daquela questão da cooperação, da inovação, da superação. Eu acho que ela já existe. Eu vi algumas pessoas até escrevendo aqui, eu concordo, o contato físico, ele é importante. Tem um que gosta, faz amizades na instituição, gosta de ver o professor. Então, assim, baiano e Manaus, então adora pegar, chegar perto. Mas eu acho que nesse momento, como eu falei, é prematuro, né? Esse contato, de fato, a gente não pode ainda. Então, o protocolo que vem aí para a atividade presencial, ele vai ser bem rígido, mas eu acho que já existe uma harmonia, os alunos têm se adaptado, então eu tenho conversado com os estudantes e eu percebo assim, um elogio. No início, claro que gerou assim, um susto, né? O novo, o diferente, mas eu percebo já uma harmonia, tanto dos professores como dos alunos, a um modelo que não foi um modelo que a instituição acordou e disse, eu quero esse modelo. Foi o melhor modelo que nós encontramos de dar continuidade à educação superior no Brasil. No Brasil não, que na verdade outros países do mundo também adotaram o mesmo modelo, não é algo exclusivo nosso, né? Nil, eu também trouxe alguns dados aqui, como eu sabia que você ia trazer dados do Brasil, eu trouxe alguns dados do mundo. A gente tem hoje 1,5 bilhão de alunos estudando no modelo remoto. 1,5 bilhão. No universo americano, estadunidense, 1,5 milhões de professores trabalhando no modelo remoto. Agora, um dado que me impressionou, Nil. Desses 1 milhão, 75% deles estão fazendo no modelo remoto pela primeira vez. Estamos falando da maior potência do mundo, meu. Imagine como é que funciona isso para o professor brasileiro. Imagine, você falou isso, não sei se você trouxe dados só de ensino superior, a educação como um todo. Meu filho estuda, você sabe, fora do Brasil, né? E aí eu tenho uma grande amiga que mora nos Estados Unidos. E ela disse que os filhos estavam sem aulas nos Estados Unidos. E aqui no estado do Amazonas, a educação básica está acontecendo, tem 2 ou 3 canais de TV aqui do estado, e as pessoas continuaram a educação pública aí no modelo remoto. Não estou nem falando da privada. Então, para você ver que, apesar de saber que o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Mas nós demos um show aí de inovação, de criatividade nesse processo, em todos os níveis aí. E eu costumo dizer que o Covid, ele simplesmente, para alguns negócios, ele veio acelerar fatos que iam acontecer em até 5 anos, que estão acontecendo em 5 meses. E na educação superior, ou educação de uma forma geral, isso está acontecendo. Uma previsão do que aconteceria em 5 anos está acontecendo em 5 meses, dos quais já passamos 3 meses. Como é que você enxerga o futuro do professor? Assim, bem claramente, sem nenhum tipo de problema, o que é o professor do século XXI pós-Covid? Que competências, que características, que adaptações você enxerga nesse professor? Nós falamos sempre, eu inclusive dizia sempre que o processo ensino-aprendizagem ele se dava com 2 protagonistas, professor e aluno.
Hoje eu mudaria um pouquinho esse termo. Eu diria que o aluno será o protagonista desse processo e o professor o grande facilitador. Então, assim, o professor continuará tendo a sua importância, o seu papel transformador, mas eu vejo muito mais como um agente facilitador, essencial no processo, mas a tendência é que o aluno passe a ter cada vez mais um protagonismo maior. Não, perfeito. Falando de aluno agora, Nil, esse ser maravilhoso, Não é? fantástico, Nossa razão de mágico, existir, né? a nossa razão de existir. Nós fizemos graduação, você pela primeira vez, na década de 90. Nós temos mais ou menos a mesma idade, apesar de você estar muito mais conservado. Você é bem mais novo que eu, Leboreiro. Eu fiz, minha primeira graduação foi no finalzinho da década de 80 para 90, de 89 para 90. Mas você está Nilzete, você... Vamos lá, passa aí. Nós vamos remontar aqui quando você fez graduação, né? Eu sei que você fez a segunda graduação em Direito, mas a primeira. E eu, a minha graduação em Administração, de 91 a 95. Esse aluno mudou muito, Nil. Como é que você vê o aluno de hoje com relação a nós na nossa graduação? Mudou completamente. Para começar, eu não tinha celular e não tinha acesso à internet, tinha pouquíssimo acesso à informação, tinha que pegar o jornal para ler ou correr para assistir o jornal, era a única forma que eu tinha que ter acesso à informação. Na verdade, nós, naquela época. E o estudante de hoje, na verdade, é um estudante que usa as redes sociais, que já está acostumado com tecnologia. Pense, Leboreiro, se essa pandemia fosse no final da década de 80, início da década de 90, quando eu estava terminando aí a minha primeira graduação, você ia começando a sua. Certamente, o Brasil teria parado completamente a educação. Não tinha condição nenhuma, nem professor, nem estudante. E outra mudança também é que nós, professores, até pouco tempo, criticávamos os alunos em sala de aula. Desliga o celular, toma o celular. Porque o aluno, muitas vezes, fazia o uso indevido. Na minha segunda graduação, que já existia o celular, eu tinha colegas que ficavam ali estudando, baixando normas, jurisprudência, fazendo comentário. Mas você sabe que tem muitos alunos que não estão nem prestando atenção na aula, estão nas redes sociais. Hoje não. Hoje o aluno vem a usar as redes sociais. Olha o que nós estamos fazendo aqui, usando as redes sociais para falar de educação. O aluno tem usado o celular dele para acompanhar as aulas, para estudar. O professor também passou a fazer uso. Então, hoje, na verdade, o que a gente precisa, aqueles que ainda não tinham acordado para esse processo tecnológico, a revolução tecnológica que tem que existir, é o momento de buscar essa atualização, porque é algo que não temos como surgir. Voltar a ser como antes, a gente sabe que não vai voltar. Então, vamos voltar ao presencial, eu tenho certeza, espero em Deus que sim. De que forma, quando, não sabemos. Mas, com certeza, com uma outra consciência do uso dos meios tecnológicos, com outro repensar da educação. E o interessante é que eu tinha uma estratégia, aliás, tenho, para o aluno que fica em celular. Primeiro que a gente trabalha hoje com a variedade de alunos de todas as idades, toda a experiência na mesma sala de aula. Alunos com 60 anos e alunos com 17, 16 anos. Então, nunca proibi de um aluno, em um dado momento, utilizar o celular. Mas quando eu percebia que ele estava exagerando, eu pegava, fazia alguma pergunta para ele, algum termo técnico e dizia, ó, você vai pesquisar aí no Google e você vem aqui para frente falar 3 minutos sobre esse tema. Inevitavelmente, 90% só utilizaria o celular se fosse, evidentemente, em algo muito oportuno para ele ou para a atividade profissional dele. Então, tem diversas estratégias que a gente pode utilizar para poder ter esse tipo de conteúdo. É isso mesmo. Uhum. E eu me digo uma coisa, imaginemos, vamos criar cenários aqui, ok? Imaginemos que já temos uma segurança para voltar ao ensino presencial. Só temos 10 minutinhos, né, Leboreiro? Fique tranquilo, 15 minutos. Tá? 15 minutos. Que eu quero fazer umas coisinhas aqui. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer que eu não posso sair dessa live sem lhe fazer uma pergunta. Ah, mas tá? isso não estava combinado, não, mas tudo bem. Ah, meu filho, inovação. Inovação. Tá. Eu estou inovando a live, invertendo aqui os papéis e vou lhe fazer uma pergunta que eu estou curiosa com o tema. Metodologias ativas. Não. Vem cá, voltando ao ensino presencial, como é que você imagina que vai ser o comportamento desse aluno que passou pela experiência do ensino remoto? Eu acho que vai ser um aluno muito mais comprometido com a educação,
muito mais consciente do papel do professor e eu acho que muito mais solidário. Eu acho que nós, e aí eu vou falar não só dos alunos, eu acho que nós sairemos nesse processo com uma postura muito mais humana e muito mais consciente de tudo. Então, o aluno que até então não valorizava uma série de coisas, ele hoje vai sair desse processo valorizando o professor, a família, o celular que ele achava que não, que só se via para mandar mensagem, e agora tem outra finalidade. Eu acho que assim, a consciência das pessoas vai mudar bastante. Não, ok. Bom, fique à vontade, vai para a sua pergunta. Tá, antes de fazer a pergunta, eu queria, assim, só falando em solidariedade, que eu falei um pouquinho lá atrás, Liboreiro, eu queria só mostrar que foi algo que me encantou bastante também, que essa pandemia, ela trouxe muitas dores, né? Na verdade, quando a gente vê o número de óbitos, todos nós ficamos tristes, mas ela trouxe também marcas aí, que é da solidariedade, e eu queria, assim, só te falar bem rapidamente de alguns projetos que a gente teve a oportunidade de desenvolver aqui, para que isso sirva até de exemplo para outras pessoas que estão nos assistindo. Então, quando eu, apaixonada por educação, né, que cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi entender a missão da Uninorte. E vi que era atuar por meio da educação na promoção da cidadania e no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Aí eu me perguntei, como que a gente vai materializar, porque ter uma missão é lindo, né? Mas como é que eu vou materializar essa ação, essa missão, no tripé, ensino, pesquisa e extensão. E ela que já desenvolvia um trabalho muito forte de extensão de responsabilidade social, com a vinda do Grupo C, que tem como pilar a responsabilidade social, nós tivemos tantas ações, eu levaria aqui 1 hora falando dessas ações, mas para você ver, produzimos em nossos laboratórios álcool em gel para consumo interno e para doar aos abrigos e aos imigrantes aqui de Manaus. Nós abrimos nossos laboratórios de simulação realística para receber residentes médicos de Manaus que precisavam ser capacitados para o atendimento aí do Covid. Nós recebemos todo aquele grupo que veio para Manaus, do Brasil, Conta Comigo. Então, todos eles foram capacitados também aqui na Uninorte. Nós tivemos recentemente um projeto lindo aí de mãos limpas, instalando lavatórios nas comunidades indígenas. Não sei se eu acho que você que é um cara aí super... Então, além de levar ao lavatório, arrecadamos 1,5 tonelada de alimentos, orientações de como você ter cuidado para evitar a contaminação. Recebemos depoimentos belíssimos também deles. E aí tem um depoimento aqui que eu vou ler, porque assim, eu fiquei, de fato, bem emocionada quando um líder indígena diz: até agora não havíamos recebido nenhuma iniciativa concreta direcionada contra o Covid. A ação da Uninorte veio mostrar para nós a importância dessa higienização. Temos 12 etnias aqui e o trabalho da conscientização é difícil, mas com a Uninorte trazendo doações, o lavatório e as palestras, elas se sentem acolhidas e vão seguir as orientações. Somos extremamente gratos. Aí, palavras de um líder. Então, assim, eu me emocionei quando vi isso. Nosso núcleo de prática jurídica também fazendo atendimento e orientação online. Nossa clínica de psicologia fazendo atendimento à comunidade interna e à comunidade externa. Então, assim, eu só fiz resumir aqui. Se alguém de Manaus estiver me assistindo, vai dizer: professora, você esqueceu tantas outras ações. Mas eu sei que não vai dar tempo de falar de todas elas, porque eu fiz uma reflexão grande também, e de tudo isso que a gente vem tratando aqui, e vi assim, a triste realidade, né? O quanto já caiu, né? O índice, já aumentou, na verdade, o índice de desemprego, e na verdade o índice de, não só de desemprego, mas de trabalho também. Existe falta de emprego e falta de trabalho. E assim, as instituições de ensino, a educação tem um papel importante. Eu li aqui a missão há pouco, de transformar, por meio da educação, a cidadania, de desenvolver a cidade e o Estado por meio da educação. Quando eu falo com você, é impossível não lembrar de 2 palavras: inovação e empreendedorismo. Então, lembro muito do seu trabalho, da sua paixão. Aí eu te pergunto, como é, Liboreiro, que as instituições de ensino, elas devem atuar daqui para frente? Como que elas devem fomentar o empreendedorismo? Quais são as ações que ela deve desenvolver? Não só para gerar emprego, mas eu acho que assim, você promover também, aí eu estou falando do intraempreendedorismo também, porque o home office já é uma realidade. Então as empresas que estão... Eu estou trabalhando de casa, eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar 100% presencial. Então, tem sérias restrições.
Então, hoje, como é que você vê a criatividade, a inovação, o empreendedorismo, tanto para os gestores, como para o papel da instituição de ensino enquanto transformadora e promotora do desenvolvimento aí do nosso país? Vamos lá, Gil. Você sabe que isso daí é minha paixão. O olho chega a brilhar. Por isso que eu disse, eu queria um tempinho para te ouvir sobre esse tema. Veja só. Nesse tripé ensino, pesquisa e extensão, o empreendedorismo ele pode entrar no ensino como disciplina letiva, presencial, EAD, remota, e eu sou totalmente a favor disso. E ele principalmente pode entrar também na parte de extensão. O que você acabou de dizer aí, com certeza são projetos de extensão que a Uninorte faz. E é papel de qualquer IES. Meu Deus, um IES existe somente para formar pessoas, para entregar algum tipo de diploma e fazer com que elas sigam a trilha profissional? Sim, mas é muito pouco. Que contribuição um IES pode dar para a sociedade? Então, você sabe que eu sou apaixonado por extensão. Trabalhei com a extensão desde 2012. E alguns premiados, inclusive, até pelo Santander da Canores. Então, eu entendo que o empreendedorismo ele entra nessas duas vertentes, tanto na parte de ensino como de extensão. E outra coisa, Nil, você citou aí o intraempreendedorismo. Gente, vamos acabar com essa ideia de fomentar empreendedorismo e todo mundo abrir CNPJ. Não é isso, não. Eu lhe conheço, você é uma gestora altamente empreendedora. É um comportamento, é criar uma cultura. Nil, eu sou bem sincero e enfático no que eu vou dizer aqui agora. Pós-Covid, quem não tiver comportamento empreendedor vai sucumbir. A seleção natural, infelizmente, desculpe ser duro assim, mas a seleção natural profissional não vai ter piedade. Então, você ter comportamento empreendedor, sabe? Pensamento crítico, solucionador de problemas, inteligência emocional, criatividade, inovação são fundamentais. Então, não vejo nenhum profissional daqui para frente sem desenvolver comportamentos e características empreendedoras. Algumas empresas, Nil, já estão contratando pessoas não pelo diploma, não se exige mais o diploma, se analisa as competências que aquela pessoa tem, as soft skills, e isso é fundamental para o professor, para o gestor, para o aluno, independentemente da profissão que essa pessoa tenha. Então, eu vejo que até as próprias IES vão ter que reformular algumas questões e maciçamente investir nisso. Outro ponto, Nil, a gente não sabe as profissões do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer com as profissões do futuro. Olha o desafio de você, como reitora de uma grande IES, de um dos maiores grupos do Brasil, tem. Sabe? É você aprender o tempo todo. Então, desenvolver e fomentar empreendedorismo é fundamental. Quer seja na abertura de uma empresa, com você conhecer, fazer um canvas, fazer um plano de negócios, entender de gestão, a você ter um comportamento empreendedor. Eu tenho certeza que tanto você quanto eu, desde nosso início na carreira educacional, sempre fomos empreendedores. E eu entendo que é papel das IES desenvolver isso. Cursos, projetos, interatividade. Você falou, quem não tiver o intuito da colaboração daqui para frente, não vai vingar. O espírito de colaboração é fundamental. Então, é assim que eu vejo empreendedorismo e inovação nas IES. Impregnado, ele tem que perpassar por qualquer curso, por qualquer linha do conhecimento, por qualquer profissão, ele tem que estar no DNA de qualquer IES. E é papel, sim, das IES fomentarem isso. Não é somente papel da IES formar alguém e entregar o diploma. É realmente fomentar o espírito empreendedor e desenvolver a sociedade de uma forma geral. É assim que eu vejo empreendedorismo no Brasil. Eu queria fazer aí 2 comentários, Leboreiro. Você, quando citou aí do meu desafio, eu não sei se todos sabem, mas a Uninorte é o maior centro universitário do Norte e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do Brasil, que é o Grupo Ser Educacional. E outro ponto que você, quando você disse da extensão, da nossa responsabilidade, eu li até falando com um pedacinho da nossa missão, diz lá, que é de promover a cidadania. Uma outra responsabilidade nossa, enquanto instituição de ensino, enquanto educadores, é se preocupar, é garantir uma formação aos nossos estudantes, além da técnica e profissional, uma formação cidadã. Então, esses projetos que eu citei aqui, dentre tantos outros que nós temos aqui de responsabilidade social, com a participação dos nossos alunos e professores,
Então, eu vi aqui o curso de Serviço Social, mandando um beijo. O Serviço Social tem tido uma participação enorme aqui. Uma professora do curso, professora Gilmara, não sei se ela está aqui nos assistindo, nossa coordenadora de responsabilidade social, uma pessoa que eu durmo e acordo pensando o que podemos fazer para ajudar essa população, principalmente aos mais vulneráveis. Então, você está ajudando a formação do estudante. É nosso papel, enquanto instituição de ensino, promover também essa cidadania. E eu vi, assim, vários elogios enquanto você falava e uma pergunta: como eu posso me tornar uma empreendedora? Você, de alguma forma, até falou, mas eu acho que as pessoas têm muito, Liboreiro, de que para ser empreendedor, eu tenho que ter um negócio. Eu tenho que... E, assim, não importa esse negócio, mas eu tenho que criar algo. Mesmo que não tenha o CNPJ. Travou um pouquinho. Nossa, colega. Eu acho que está no finalzinho aqui da minha bateria. Pode falar. Tá. Não, Aí, repita, travou fala um pouquinho. Aí uma colega, né, nossa aí perguntou: como é que eu posso me tornar uma empreendedora? Nil, esclarecendo. Eu vou me movimentar aqui um pouquinho, com o celular Fique na mão, tranquila. só para pegar aqui um carregador, tá? Que eu esqueci de pegar. Fique Mas vai respondendo aí. Fique tranquila. Primeiro que eu incentivo a todos a primeiro ter o comportamento empreendedor. Desenvolver competências, habilidades e atitudes para você ter o comportamento. Então, você, no exercício de sua profissão, você pode ser um professor empreendedor, uma reitora empreendedora, tá? Um médico empreendedor. No contexto de você fomentar realmente uma empresa, você tem diversos mecanismos gratuitos. O Sebrae faz um trabalho bem interessante no que é pertinente a isso, mas, assim, questão do beabá do empreendedorismo. Você tem que começar a entender o que é modelo de gestão, tá? O que é você desenvolver realmente um modelo de negócio através de um quadro Canvas e, fundamental, você ter um plano de negócio. Significa de um plano de negócios, tá? É você desenvolver um documento. Você consegue ver a Anitta, Liboreiro? Você está conseguindo? Não, sua imagem sumiu. O que é que eu tenho que fazer? Mas você me ouve? Oi, eu estou te ouvindo e estou te vendo. Talvez você tenha desativado sua câmera, veja aí. Pessoal, retornamos aqui para poder finalizar com a Nilzete. Daqui a pouco ela entra. Pronto. Gente, que pena, eu estava aqui tão triste, para deixar meu abraço a todos vocês. Agradecer a você, Liboreiro, o carinho, o convite. Foi tão bom para mim matar a saudade, ver essas pessoas, ou quer dizer, ler o que essas pessoas escreveram, como se eu estivesse sentindo cada um de vocês. Então, estou muito feliz. Queria deixar uma mensagem aqui para vocês, que independentemente de crença ou religião, que tenhamos fé, que possamos estar unidos em orações, na certeza de que sairemos desse processo melhores e bem mais fortalecidos. Saibam que carrego cada um de vocês aqui no coração, morrendo de saudade. E foi um prazer imenso. Passou tão rápido, eu achei que só tinham 15 minutos, já deu uma hora. Obrigada, Liboreiro, pelo convite. Nil, obrigado por ter aceito o meu convite. Sabe? Eu sabia que ia ser uma live fantástica. Lhe admiro muito como profissional. Você ajudou muito o meu trabalho na época de coordenador na Unifax, tá? E assim, você é uma referência para mim. E continuemos na nossa missão de desenvolver pessoas, porque eu tenho certeza que o nosso papel daqui para frente vai ser mais importante do que já era. Eu tenho esse feeling assim, tá? Então, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Tá? Você enfrentou um desafio grande. Tá? Eu posso falar isso de cátedra. Você foi fazer uma transição de uma venda de um IES, de um grupo grande para um outro grupo grande. Imagina os desafios que você não teve. E para identificar o seu perfil, a sua competência, que é notória, e foi uma decisão correta do grupo, tá? Parabéns, fique com Deus e muito obrigado. Um abraço a todo o povo na hora, viu? Um abraço para você e todos aqui. Valeu, um beijo. Fique com Deus. Um beijo, você também, todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.